Você vai ficar de fora do jogo mais importante da sua vida? Bom, aqui nós temos uma história interessante. Em um jogo de futebol entre Argentina e Inglaterra, houve um problema. Um problema de comunicação, porque tinha esses dois idiomas diferentes, o espanhol da Argentina e o inglês da Inglaterra, e ainda um terceiro, que era o alemão, porque o árbitro, ele era da Alemanha. Então nós temos ali 3 idiomas diferentes, e na época, aqui lá na Copa de 70, antes da Copa de 70, talvez esse povo não falava tantas línguas como hoje. Então, com 3 idiomas em campo, criou-se um problema em um lance específico. Qual foi o problema? O árbitro, com o dedo indicador, expulsou o jogador argentino, sem a comunicação por conta dessa barreira idiomática. E foi interessante porque ele expulsou, porque ele fez alguma coisa errada, né? O atleta provavelmente fez alguma coisa errada, mas o árbitro não conseguiu explicar o que era, o que foi tudo mais, só mandou embora, vestiário com o dedo. O chefe dos árbitros dessa Copa de 70, o inglês Ken Aston, ficou com o desafio de resolver esse problema e, ao desembarcar na cidade do México, onde seria a Copa do Mundo, ele encontrou a solução e foi uma coisa assim, do nada. E às vezes as coisas acontecem na nossa vida, você pensa numa coisa, do nada Deus ele te ilumina ali numa solução de um problema, e ele resolveu esse problema saindo do aeroporto e indo pro hotel. Ele estava dentro do táxi. E ele viu que o táxi estava andando, normal e tudo mais, e ele, olhando para o motorista, quando o semáforo ficou amarelo, o motorista tirou o pé do acelerador, já começou a se preparar para parar. Já ficou em atenção. E aí, quando chegou a cor vermelha do semáforo, o taxista parou. E aí, ele teve a brilhante ideia. O amarelo é atenção. E o vermelho é pare. Puxa, é uma referência mundial o semáforo. Pronto. Lá na Copa do México, foi introduzido o cartão amarelo como advertência e o cartão vermelho como expulsão, solucionando esse problema de comunicação entre os árbitros e entre os jogadores. Você já foi advertido por alguma coisa de errado que você fez? Provavelmente já. Eu já fui algumas vezes. Como você se sentiu nessa situação? Talvez você se sentiu triste, ou talvez você se sentiu, na questão assim, puxa, eu não fiz isso, mas eu tô sendo cobrado por algo que eu não fiz, sabe? Injustiçado. A Bíblia, ela fala em 2 versículos que a gente pecou e a gente está separado de Deus. Então, por exemplo, Romanos 3:23 diz que todos pecaram e estão separados de Deus. E em Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. E o que isso significa? Significa o básico aqui que a gente já leu, né? Que o salário do pecado é a morte, ou seja, ele traz destruição, separação. Todos pecaram, ou seja, todos erraram o alvo, todos cometeram alguma falta. Não há ninguém justo. Todos erram. Você erra e eu erro. E a gente está separado de Deus, ou estávamos separados de Deus, que a gente perdeu o direito de ter acesso à glória de Deus. E o salário do pecado é a morte, ou seja, a recompensa de errar o alvo é a morte, é a separação eterna, é a perdição. E às vezes um erro, uma falta, causa a derrota do seu time no esporte. Mas esse mesmo texto de Romanos 6:23 diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. Ou seja, em Jesus Cristo, nós ganhamos um presente, que é a vida eterna. Assim como o cartão vermelho nos tira do jogo, o pecado ele também nos tira da presença de Deus. Só há um caminho para voltarmos ao jogo de novo, e esse caminho é Jesus, que pagou o preço pelo nosso pecado, morrendo a nossa morte para que a gente viva a sua vida. Pense nisso. Pense que Jesus morreu na cruz por você. Morreu na cruz no seu lugar, por causa do seu pecado. E para você ter conexão com Deus de novo, é só você receber a Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Que Deus abençoe.